S&P. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente falou na semana passada do S&P. O S&P fez uma correção, começou a fazer uma correção na semana passada e me chamou a atenção que ele tinha perdido os 4.470. E me chamou também a atenção a forma como ele fez essa escorregada. Ele foi escorregando, escorregando. Na segunda-feira da semana passada até houve alguma pressãozinha compradora para defender, mas eu falei assim, olha, pessoal, a gente vem acompanhando o S&P há muito tempo, que ele está com divergência, ele está devendo uma correção maior, mas aonde ele se encontra, e aqui tinha, passando em cima da média de 50 períodos, uma FIBO de 61%, eu falei assim, ó, vamos aqui tentar comprar, com bastante cuidado, vai que ele repique para voltar a cair. Mas o fato de ele já ter perdido os 4.470 é significativo. Bom, não deu compra, né? Inclusive está aqui na nossa watchlist. Para cima, como compra no respeito das retrações. Primeiro cuidado que tem é respeitar a FIBO de 61 e a média de 50 períodos. E outro cuidado é para não estender muito a operação, porque pode ser um repique do mercado. E aí ele não respeitou, né? Ele fez até um dia um candle positivo. Aqui, ó, foi na quinta-feira passada. Na própria quarta-feira, tá? Fez um candle positivo, mas não deu continuidade nenhuma. Não chegou nem acima da máxima deste candle. E aí ele perdeu a mínima e fez uma correção maior. Aí abriu a semana aí com vários papéis com gap. E ainda perdeu outra referência, outro possível suporte, que era os 4.393. Então, o S&P está mostrando aí uma fraqueza maior, tá? A gente esperava uma correção maior, mas foi até um pouquinho mais rápido do que se esperava. Então, vamos tirar aqui a nossa projeção que tinha. O cenário, a tentativa de compra não aconteceu e vamos começar a estudar o S&P. Aonde é que ele pode corrigir, né, se tem espaço para ele andar mais para baixo ou não, se ele pode fazer um repique da onde ele está. Vamos dar uma olhada. Vamos traçar aqui pelo gráfico semanal, tá? E aqui eu já chamo a atenção, primeiro que eu já fiz esse comentário lá no Telegram, que o S&P estava ativando o Larry Williams e perdendo um canal de alta no semanal, e que precisava confirmar estes dois. Bom, se ele ficar por aqui nessa semana, ele está confirmando os dois. O Larry Williams e perdendo este canal aqui de alta. Agora, o que a gente quer procurar aqui? Possíveis pontos da onde ele pode chegar à correção dele. Tá? Eu acho que aqui a gente tem uma pernada de alta. E se a gente olhar até por essa pernada aqui, ele já veio até 61,8%. Tá? Então, se ele voltar para essas mínimas e passar, muda as coisas de figura para o S&P. E aí a gente está falando dele vir aqui nessas mínimas de 450 lá de maio. Tá? Maio aqui é uma região importante. Deixa eu dar uma olhada no mensal. Se no mensal eu pegar, a minha pernada de alta ela é mais longa ainda, né? Poderia pegar até aqui, ó. Ele podia vir aqui 438, que é mais ou menos os 450 ali do semanal. Aqui é uma região interessante aí, se o índice resolver perder essas mínimas dessa semana que estão se mostrando até o momento, tá? Então tá chegando na hora de a gente começar a dar um olhar mais amplo para o S&P. Vou apagar aqui do semanal e vou voltar para o gráfico diário para a gente traçar isso no gráfico diário. Então vamos lá. 4.393 passou reto aí, não teve nem tchum para essa região aqui. Vamos olhar a mínima dessa sombra aqui, ó, desse candle aqui. Abertura e fechamento mais ou menos aqui em cima. 4.350 parece um lugar importante aqui, ó. Deixa eu botar 4.345. Vou deixar. Por quê? Bom, ele é próximo da mínima desta sombra aqui. Temos aberturas e fechamentos nessa região. A gente não está considerando
sombras. Então 4.345 parece um ponto importante. 4.470 já foi, tá? Eu acho que ele perde um pouco a importância. O que ganha importância seria essa região aqui, ó. Temos aqui uma máxima em 4.494, um fechamento em 4.486, 87 como máxima, a abertura e máxima 4.87. A abertura foi um pouquinho mais para baixo, 4.68. Eu acho que o 4.87 aqui é um ponto importante e uma possível resistência para cima. Vamos, opa, apaguei, deixa eu ajustar aqui de novo. 4.87. Agora nós vamos pegar uma retração e vamos colocar uma retração aqui no lado contrário. Onde é que eu vou ficar altista novamente com o S&P? Bom, se ele começar a corrigir e repicar e começar a trabalhar acima dos 4.487, 76 e 40 de FIBO. Vejam que se conversa isso. Chegou aqui, opa, talvez o S&P já fez a correção dele, tá? E daqui ele possa talvez renovar máximas. Eu vou observar isso, tá? Enquanto ele estiver trabalhando abaixo desses valores, eu vou estar olhando para baixo do S&P. Então ele pode vir aqui a 50, média de 50, pode vir até os 487, está abaixo da média de 21 aqui no diário, para fazer uma nova pernada de baixa. Então, para mim, o S&P agora, ele é venda no respeito das retrações. É o que eu vou estar olhando para esse curto prazo, ok? Então, para baixo, venda no respeito das retrações. Observar que preço trabalhando acima de 4.487, precisamos aguardar. Ok? Vamos olhar para onde é que ele pode ir. Bom, digamos que ele venha a 50, né? A gente não consegue ainda traçar projeções, porque ele só fez esse candle aqui. Onde é que ele pode vir? Revisitar as mínimas e ir mais para baixo. O que, que a gente tem no caminho? 4.268 no diário aqui, abertura e fechamento dessa correção aqui. 4.230, que é a mínima desta sombra aqui. Ou 450, que se a gente olhar pelo gráfico mensal e pelo gráfico semanal, tá? Ele vai ter feito este V aqui e é uma região super interessante dele chegar. Inclusive vai estar perto da média de 200 períodos aqui. Podemos até botar uma região aqui, ó, 430, eu vou botar. 430. Eu vou botar em cima da média, tá? 425. 30 responde bem. Como região aí máxima. Por quê? Porque daí quando a gente olhar o gráfico semanal e o gráfico mensal, ele vai ter vindo completado este movimento aqui em 100%, porque agora ele está em 61,8%. Ok? E no mensal ele vai estar visitando lá perto da média da FIBO de 50 períodos. Então, é uma região crível do índice americano ir se ele for estender esta correção, ok? Como é que a gente pode, né, ver os sinais disso? Bom, começar um fechamento abaixo de 4.345 é um primeiro sinal. Se eu ver, né, obviamente que ele pode só visitar essa mínima aqui e voltar a subir. Lembrando, né, esta mínima aqui é 61,8% de FIBO do semanal. Posso até botar aqui, ó. Se não me engano, o semanal começa aqui, ó, ali perto, ó, tá? Perto ali, 61,8%. Eu fizer o ajuste por aqui, fica ali, tá? Muito próximo à região. Se ele passa daqui, tem esses desafios no caminho, que a gente não sabe, que pode se tornar um suporte ou não,
4.268, 4.230 e o interessante é ele visitar a média de 200. Como eu gostaria, né, como eu até comentei no programa passado, eu esperava, né, por isso que eu até olhei para cima, ver se ele repicava. Seria muito bonito se ele tivesse feito o seguinte: semana passada tivesse dado uma repicadinha e essa semana aí tivesse feito bem o fundinho para fazer a venda. Não fez, né? Ele mal fez um repiquezinho, né? Só fez um candle positivo e depois perdeu a mínima. Tá? Também é um bom gerenciamento de risco. Mas dado o histórico, ele fez isso muito rápido. Agora, ó, se ele voltar em uma retração 50, 61, até os 4.487 aí, vai ser interessante da gente estar buscando aí um momento de participar desta baixa. Né? Se ele partir daqui onde ele está hoje, né? Hoje nós temos decisão do FONC, tá? Se ele partir daqui e já começar a escorregar, aí tem que fazer um gerenciamento de risco mais de perto aí, tá? Tem chances de tomar uma violinada maior. Por quê? Bom, porque o mercado fez já uma correção, para o S&P foi uma correção já significativa, o gatilho foi as questões da Evergrande, obviamente que ele estava devendo aí, a gente vem acompanhando as ações, enfim, estava devendo, tá? Mas já fez. Se ele parte daqui e dá mais uma queda, pode ser que ele só ande um pouquinho para depois repicar. Enfim, gera um risco maior de violinado. O mais lindo seria ele dar uma voltadinha em níveis de FIBO para depois voltar a cair. Mas aí nós temos outra questão da gente falar de fundamento, de questões macro, de indicadores, que é que o Federal Reserve hoje precisa agradar o mercado. Enfim, vamos ver aí. E se ele agradar o mercado, pode ser um agrado de maior prazo. Mas está dado aqui de forma objetiva, S&P estamos olhando para baixo, enquanto ele estiver trabalhando abaixo de 4.487. E olhamos aonde é que ele pode chegar nesse curto prazo, que é até a região de 450, 430, aqui, inclusive média de 200 períodos, ok? Vamos lá, JR, bom dia, como vai? Eu estou bem, e você? A sangria continua, depois se puder dar uma olhada em SAP, agradeço. Vamos olhar SAP sim, tá? Obrigado aí pelo boa live. Vamos olhar SAP sim lá depois que a gente entrar em ações alemãs, né? SAP eu já dei uma olhada assim, já vou te adiantar alguma coisa, eu olhei já de longe, eu dei uma passada em todas as ações. E SAP tá ficando feia, tá? Depois que ela não conseguiu passar para aquele 1.27, se eu não me engano, ela tá perdendo uma linha de tendência de alta e tá começando a ficar feia. Então, vamos dar uma olhada em SAP. Legal? Então, dados os recados do S&P, vamos olhar aqui no semanal, né? Vamos observar, isso é muito importante a gente observar o fechamento aqui do semanal, tá? Se o S&P fecha aqui para cima, descruzando o Larry Williams ou até volta para dentro do canal, muda um pouco os aspectos aí no curto prazo, ok? Então também é importante a gente acompanhar o fechamento do S&P no semanal. Se não acompanhar isso, eu vou comentar sobre isso no final de semana com os mercados fechados, que eu dou uma olhada nos gráficos, tá? Então se inscreva lá no canal do Telegram, deixe seu e-mail lá no site do Trader Time e acesse o canal do WhatsApp. Nasdaq. Nasdaq a gente não colocou ele aqui na semana passada, apesar, deixa eu dar uma confirmada, apesar de que eu botei na watchlist o ETF que está baseado aí no setor de tecnologia, que a gente vai olhar mais para frente. Na semana passada, o que eu comentei? Sobre os 15.290, tá? Os 15.290 é uma região que, se perdesse, haveria um rompimento da cabeça de pivô do Nasdaq. O Nasdaq estava mais bonito que o S&P, mas se ele perdesse essa região, ele estaria perdendo uma LTA mais de curto prazo. Por que o Nasdaq estava mais bonito? Bom, porque o S&P, ó, tem até esse desenho aqui do semanal, o S&P, ele vem nesse canal de alta. E nos últimos tempos, né, a inclinação de subida dele
começou a ficar pior, tá? Começou a querer envergar. É isso que a gente está enxergando nesse gráfico semanal. O Nasdaq já tinha feito algumas correções ao longo do caminho que melhorou um pouco o desenho e ultimamente, tá? Algumas semanas ele veio subindo com uma inclinação melhor. Então ele se distanciou aqui, ó. A gente tem umas LTAs aqui, ó, do Nasdaq e ele se distanciou de umas mais longas, né? O S&P não. O S&P ele vem testando essa LTA aqui que ele perdeu, ó, desde outubro de 2020. Eu venho falando, olha, legal, pessoal, quanto mais toques, mais forte a LTA. Mas a hora que rompe também pode ser uma mudança grande no mercado. O Nasdaq não. O Nasdaq ele já vinha perdendo algumas LTAs e configurando novas. Então o desenho dele ainda estava mais bonito. Mas no curto prazo ele perdeu essa mais curta. Essa aqui a gente já pode apagar, porque meio que foi até um pullbackzinho em cima dela. Mas é uma curta aqui de maio, né? Ele trabalhou em cima dela, tentou passar, não corrigiu, veio, perdeu. Fez um pullback nela, ó. Que não tem uma geometria aqui. Né? Ficou batendo nessa região de topo e corrigiu. Perdeu esta segunda, ok? Essa primeira a gente pode apagar. Tá ali, vamos botar um pouco mais de zoom, 76,40 de FIBO, né? Não é um dos... Apesar de o mercado americano respeita essa região de FIBO, em relação a outros mercados, 61 se adequa melhor. O mercado americano tem essa questão de 76,40, a gente pode apagar essa retração. Essa projeção que a gente tinha para cima, tá? Dada a configuração, não dá mais para olhar para baixo, para cima o Nasdaq. E vamos botar aqui uma retração do lado contrário. Onde é que ele foi? Perdeu 15.290 e veio nos 14.837, 14.800. Comentei lá no Telegram e no WhatsApp que se ele perder esta região, aí o Nasdaq começa a ficar também muito feio. O S&P está mais feio que o Nasdaq, mas se o Nasdaq perder essa região, ele fica muito feio. E a gente vê aqui, a gente vem acompanhando que isso aqui era um provável suporte, está se confirmando, porque o preço bateu lá na segunda-feira e corrigiu a partir dali, ainda na própria segunda-feira. O que a gente vai esperar do Nasdaq? Bom, pode ser alguma correção, 15.290. Eu até aqui, o Nasdaq realmente, para mim, ele volta um pouco mais para cima, tá? Eu vou parar de olhar para baixo lá nos 15.540, o Nasdaq, tá? Para mim, esse aqui é o ponto, inclusive acima dos níveis de FIBO, tá? Por quê? Ele vai ter passado aqui 61, inclusive pode ser que ele faça um pullback em cima dessa LTA que ele perdeu, mas se ele começar a trabalhar aqui em cima, aí qualquer argumento baixista no curto prazo se encerra. E é muito próximo do topo, tá? É ruim isso, tá? Mas é o que tem e é o que o gráfico está mostrando. O que a gente quer no Nasdaq? Bom, venda no respeito das retrações. Venda no respeito das retrações e observar que se o preço começar a trabalhar acima de 15.540, precisamos aguardar, tá? Preciso aguardar, porque ele pode, né, dar uma lateralizada aqui, depois ele vir até aqui, ó. Bater em 76,40, no intraday bater em 15,40, ele vai estar respeitando essa LTA por baixo, que ele perdeu, um pullback em cima dela. Tá? Então, precisamos... Essa região é importante dos 15.440. 15.290. Será relevante ainda? A gente não sabe. Ele está perto de 50% de FIBO. Na sexta-feira fechou bem aqui em cima, né? Pode se tornar aí uma resistência também, dá para manter a observação. 14.840, 14.800 foi importante, tá? Eu não acredito no curto prazo que ainda vai ser região importante se ele voltar a visitar aqui. Por quê? Bom, porque tem outros pontos mais abaixo, inclusive esta é a outra LTA aqui, ó, ligando aqui, ó. Eu posso deixar ela aqui com a sombra, só com as sombras, ó. Ligando. Então, o que eu vejo? Se ele vier para se aproximar de novo para cá,
ele pode vir um pouquinho mais para baixo, 14.600, 14.460, quem sabe até aqui, ó, 14.188 aqui, ó, porque isso aqui era uma região aqui de topo, né, que ele teve uma dificuldade para ultrapassar. Vamos olhar isso através do gráfico semanal do Nasdaq. E vamos olhar aqui, já está traçado aqui, tá? Essa semana, para vocês verem como ele estava um pouco melhor que o S&P. O S&P já teve o cruzamento na semana passada de Larry Williams, que é o setup da linha de sombra, são as médias de 10 e a média de 10 deslocada, um período que a gente utiliza no gráfico semanal para tentar identificar possíveis mudanças na direção, seja para correções um pouco mais longas ou até para uma reversão de tendência. Vejam que o S&P na semana passada cruzou. O Nasdaq aonde ele está, e se fechar aqui, pode ser que ative o Larry Williams e vai precisar ainda confirmar, ok? O S&P está no estágio de confirmação. O Nasdaq está no estágio de ativação, de criação do sinal, que pode não acontecer. Se ele fechar a semana positivo, pode não acontecer. Onde é que ele pode chegar? 14.723 pelo gráfico semanal, 38%, ó, 14.700, 14.695, 14.360, 14.100. Vamos olhar no coisa. 14.600, ó. Ele vai até um pouquinho mais para baixo aqui. Ele vai aqui. Esta mínima aqui. Vamos sinalizar. A gente colocou a correção. 715. Esse 715 mais ou menos fecha com 38,8%. Tá? É uma região com bastante desafio, tem bastante pontos onde o Nasdaq pode se sustentar. Tá? Isso que torna mais desafiador, até por isso que ele está mais bonito do que o S&P. O S&P parece ter um caminho mais livre se ele resolver andar para baixo. Por que isso? Porque o Nasdaq anteriormente fez mais correções que o S&P. Nós tivemos momentos que o S&P estava subindo, tá? Renovando máximas, e o Nasdaq estava patinando para trás. Se eu não me engano foi aqui, ó, por abril e maio. Tá? O Nasdaq estava fazendo essa correção, o S&P estava melhor. Então hoje o S&P tem menos desafios para ir para baixo, espaço maior para andar, e o Nasdaq não. O Nasdaq pode parar aqui, a gente tem que ir observando, ver onde é que ele pode estar parando se a gente for participar da queda. Tá? Por isso até que eu estou gastando mais tempo da gente olhar tudo isso. O nosso gráfico vai ficando com várias linhas de possíveis regiões de suporte. O que a gente vai poder aliar a essa análise? Bom, se ele, aonde ele resolver parar, que ele resolver, né, parou aqui em 50, ele começar a querer corrigir, a gente consegue fazer uma projeção de FIBO e ver onde é que o preço, onde é que joga o preço. Se é de novo aqui nos 14.837, se é no 14.715, e a gente começa a cruzar Fibonacci do semanal, possíveis pontos do gráfico que podem ser suporte e a própria projeção de FIBO pelo movimento do preço. Tá? Então a gente está juntando várias análises para tentar identificar aonde pode ser aí o ponto de inflexão, ou seja, aonde o preço pode parar e aí realmente ter uma discussão, ele voltar a repicar, enfim, tá? Dado que, né, ele fez uma pernada de baixa e se ele corrigir, a gente quer participar dessa correção, ok? Então dei vários pontos aqui, 14.715, 14.600, tem bastante coisa, tá? Fica até meio dolorido. Mas, passando aqui, essa visita nessa LTA faz sentido, né? 14.188, 14.70. Vamos cruzar de novo. 50% no 300. 300. Joga aqui no meio, ó. Mais fácil é botar esta projeção aqui lá de maio. Vamos botar aqui esta
ficar mais fácil a nossa análise aqui, ou mais complicada, né? Eu gosto de tudo isso aqui, ó, dependendo como ele se configurar aqui em cima, eu gosto desse 50% aqui, ó, tá? Que vai visitar essa LTA de maior prazo. Isso que eu gosto no curto prazo. Tá feio, tá bem poluído esse gráfico do Nasdaq. Mas é o que tem, tá, pessoal? A gente tem que prestar atenção aqui, tem muitos pontinhos, tá, que podem acabar se tornando um suporte. Então, a gente tem que ver a configuração que ele vai fazer, se ele repicar aqui, onde ele vai parar, onde a projeção vai jogar e se ela fecha ou com a análise da retração maior aqui, ou com esses possíveis pontos aqui de regiões de suporte, que foram regiões no passado que ele subiu, parou aqui, tentou romper, não conseguiu, voltou para as máximas. Veio, tentou corrigir, renovou máximas. Então, esses pontos aqui são importantes, onde o preço parou e houve uma inflexão. Ok? Deixa eu ver aqui. Éder Lúcio Gomes Matos, bom dia. Léo, indica algum material de estudo para iniciante do zero? No site da Active tem várias coisas. O JR, te agradeço, JR, por responder aí, e eu vou postar aqui. O Active Trades Academy. Deixa eu postar aqui. Active Trades. Cadê o Academy? Peraí. Deixa eu achar aqui no site, eu já posto aí no... Pessoal, material para todos os níveis de conhecimento no portal da Active Trades Academy. Éder, é gratuito, ok? Eu tenho um curso lá que se chama Maratona Você Empreendedor no Trading. Eu falo mais de ferramentas da profissão de trading, né? De como fazer a gestão da profissão de trading. E tem vários tipos de assunto, tá? Eu vou abrir até o site aqui, a gente já dá uma olhadinha. Deixa eu abrir o site aqui, ó. Tá? Ó, o Alexandre Castro aí com os melhores horários para operar day trade, tá? E aqui a gente tem, ó, então até inclusive classificados, iniciante, sobre MetaTrader, sobre ações americanas, gestão de risco, questões globais, setups, eu aqui na parte intermediária no empreendedorismo, no trading, né, de levar isso como uma profissão, como a gente tem que encarar, o que mais a gente precisa observar, além de ficar preocupado só com setup e etc. Eu falo muito sobre se desenvolver como trader, de pensar numa carreira, como eu penso nas etapas dessa carreira, tem avançados, enfim, tem muita coisa aqui, pessoal, é muito completo, olha quanta coisa tem. É muito completo esse material que tem aqui no Active Trades Academy. Legal? Então vocês vão encontrar muita coisa aqui e está classificado aí para quem está começando. E de diversas visões, né? Isso que é o mais interessante, para vocês verem como o trading é um mundo muito amplo, tá? Em diversas correntes, várias formas de encarar o mercado. O importante é a gente se aprofundar no nosso conhecimento e formar a nossa própria visão. Isso é uma coisa que eu defendo muito aqui no Trader Time, é a nossa independência de pensarmos por conta própria. E até por isso que eu faço essa abordagem aqui do Trader Time, de estar olhando os ativos de forma recorrente, para a gente estar vendo a recorrência, né, a revisão do que a gente vem estudando semana a semana, com ferramentas simples, que depois o cara pode trazer uma visão diferente aqui, né? Eu trouxe médias, eu trouxe Ishimoku, alguém pode estar fazendo uma análise de um prazo mais longo, como a gente tem gente aqui que participa do chat, que é o Poder, por exemplo, ele faz visões de maior prazo, tem aqueles que podem estar focando num prazo mais curto, podem estar olhando questões de fluxo, tem muitas formas de encarar o mercado, tá? E eu acho que não existe o melhor ou pior, eu acho que existe aquilo que se adapta melhor para cada um, porque cada um tem uma forma de ver, né? Tem pessoas que gostam de um horizonte mais longo,
se posicionar dessa forma, de não estar sofrendo tanto com as movimentações de mais curto prazo, que exigem uma atenção maior. Tem aqueles que querem, né, um resultado, eu quero fazer o meu no dia a dia e quando eu fechar a plataforma, eu já sei o meu resultado, é uma outra forma de encarar. Cada escolha tem os seus trade-offs, tem suas vantagens e as suas desvantagens. O importante é o que encaixa melhor para cada um, ok? Então falamos de Nasdaq aqui, tem vários desafios. Olhamos ele no semanal. Aqui está no diário, no semanal, ok? Vamos acompanhar aqui a questão do Larry Williams. E com isso a gente fecha aí os dois índices, tá? Eu gastei bastante tempo nos índices porque a gente está num momento importante para eles e a gente precisa olhar aqui um pouco mais longo. Beleza, Éder? Te agradeço aí também. Se precisar perguntar, estamos à disposição. Colocamos o S&P e o Nasdaq no nosso watchlist e lembrando bastante, né, do resultado do FONC hoje, tá? Tem volatilidade em torno desse resultado, tomem cuidado na tomada de decisão. Bolsa Brasileira. Na semana passada estava no watchlist e nós colocamos para dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Para cima, rompimento da LTB, que era esta LTB aqui. Com cuidado que pode ser só um repique ou continuação da queda e rompimento do cume superior da nuvem de Shimoku no semanal. Já vou explicar isso que a gente fez de observações semana passada. Para baixo tinha que respeitar essa LTB ou 61,8% de FIBO, que seria vir até o 117. E para cima, no rompimento da LTB, acima de 61,8% de FIBO. Nível de preços, atenção, 117,645. Tá, vamos resgatar que tem muita observação aqui, já está ficando confuso. Semana passada, dia 15, o mercado estava por aqui, ó. Tá? Depois eu vou trazer o novinho de Shimoku, mas essas duas mínimas aqui, elas coincidiram com o cume, né? Eu falo cume superior, né? O cume é a parte mais alta da nuvem de Shimoku, tá? Coincidiu esses dois toques aqui. Bateu aqui, o preço voltou. Para onde ele voltou? Uma região aqui de 117 que parece que estava se tornando aqui uma resistência, né? Ficou batendo nessa região na semana passada. Olha, se da onde ele está, ele romper a LTB, ele pode fazer uma correção, um repique maior, tá? Um repique maior. Mas enfim, a gente pode tentar participar disso aqui na ponta compradora. Eu falei que eu ficaria animado com o índice realmente para cima, acima do 124. E aí o que a gente teria no prazo maior? Bom, ele visitou Ishimoku no semanal e voltou a subir. Porém, se ele respeitasse essa LTB e voltasse a cair, aí a coisa podia mudar de figura e é o que está acontecendo, tá? Ele começou a trabalhar dentro da nuvem de Shimoku e agora ele tem bastante espaço para corrigir. Ele já fez aí um ponto importante, né? Nós tínhamos aqui uma possível suporte, já tínhamos deixado traçado no 107, 150, tá? Inclusive, temos uma projeção aqui que jogava ele em 111, 110 anteriormente, e agora ele já foi para 107, 150. Abriu a semana aí com gap aí, chegou no 107 e agora está corrigindo. Inclusive hoje está com gap para cima aqui, tá? Mas, Bolsa Brasileira, a gente tem que olhar só para baixo a partir de agora. Tá? Já fez o que a gente esperava na semana passada, mas ainda pode nos dar entrada aí na ponta. Deixa eu fechar aqui. Na ponta vendedora. Por quê? Bom, eu estou baseado nisso aqui, ó. Ishimoku. Semanal. Tá? Olha onde entrou o candle, né? Semana passada fechou aqui para dentro da nuvem. Essa semana você está trabalhando aqui. No momento está até visitando aqui, ó, o cume. O cume, né? O cume superior. Acho que não existe cume inferior, né? O cume, né, da nuvem. E pode ser que daqui ele volte a entrar para dentro. Obviamente que o preço pode ter vindo aqui e fechar a semana para fora
né, e rechaçar aqui no vídeo Ishimoku. Mas dado todo o desenho dele, faz sentido a gente só olhar para baixo e quem sabe ele ir até 103, 101, pode vir até os 93, num cenário mais extremo, tá? Que aqui é uma possível região de suporte. Então a gente tem que olhar aqui onde a gente pode tentar participar disso. Eu acho que a gente pode traçar uma retração daqui, ó, e aonde ele respeitar, respeitando a LTB, pode dar uma nova entrada para baixo. Eu vou evitar uma entrada para cima, tá? Ele pode ter batido no 107, romper essa LTB e fazer um repique maior, quem sabe voltar até os 120, para depois voltar a cair. Ele pode fazer isso, tá? É possível a Bolsa Brasileira fazer isso, tá? Mas os argumentos que a gente tinha altistas, eles acabaram, né? Quais os argumentos que a gente tinha altistas na semana passada? A gente tinha ali a questão da nuvem de Ishimoku, que ele parecia estar respeitando, parecia que estava um suporte, que estava segurando o preço. E também nós tínhamos, depois a gente vai olhar o EWZ, né? Que é uma variação entre Bolsa Brasileira e dólar, mas também tinha um último argumento altista. Então eu tenho que parar de olhar para cima. Eu só vou olhar a Bolsa Brasileira para cima quando ela demonstrar, e ela vai ter que ter um movimento, uma ação de preço para me demonstrar que ela quer voltar para cima. Que o 107 realmente foi o máximo que ia chegar. E isso eu vou precisar que ele ande bastante, essa bolsa. Tá? Então, por enquanto, eu vou estar olhando ela só para baixo. Então, ela volta essa semana para a nossa watchlist. Tá? Semana passada, ela fez o movimento que a gente esperava. A gente esperava dois tipos de movimento. Ou ela rompia a LTB e ia dar um repique maior, ou quem sabe até voltar acima do 124, que não aconteceu. Ela respeitou a LTB, respeitou níveis de FIBO e foi lá no 107, tá? Foi bem para baixo. Até a gente pode traçar aqui, ó, para ver se ela cumpriu todos os alvos, tá? Aqui, a expansão aqui, pernada para baixo, foi essa aqui. Ó, 100% ela fechou, 161 um pouco mais para baixo, tá? Vou tirar essa projeção aqui que já não vai fazer sentido, a gente tem que fazer uma nova projeção se ela respeitar algum nível de FIBO. Então, para baixo, venda no respeito das retrações e da LTB, ok? Para esse movimento, porque a gente está pegando alguns movimentos para baixo aqui na Bolsa Brasileira. A gente pegou esse aqui, fez uma pernada, corrigiu, fez um V aqui. Pernada para baixo de novo, corrigiu, mais uma pernada, tá? Ela tem que respeitar essa LTB, tá? Ela pode continuar nesse novo zigue-zague de novo para baixo, mas ela tem que respeitar a LTB. Se ela não respeitar a LTB, ela não vai ter respeitado as retrações de FIBO, e aí ela pode fazer um repique a 120, tá? Possível resistência. Se passar daqui, opa, aí já começa... Aí eu já tenho argumentos altistas sendo construídos, ok? Então é isso. Cara, tu tá falando do minério de ferro, né, JR? Bom, eu não acompanho os gráficos do minério de ferro lá do porto de Dalian, lá da China, lá. Tá? Eu não olho o gráfico. Eu só acompanho o que o pessoal que acompanha a Vale vai postando e etc. Que eu saiba, o minério vem numa derrocada já há bastante tempo. A subida de hoje pode ser só um repique, tá? Eu não estudei as tendências do minério, não fiz nada, tá? Estou só com base no que eu venho acompanhando, o pessoal vai postando nos grupos, etc. Eu vejo que ele deu uma boa derrocada, voltou bastante e agora só pode estar dando uma repicada. Tensão um pouco na China, caso de Evergrande deu uma acalmada, né? Então ele está dando uma repicada, ele pode vir afundar de novo. Tá? E até isso é de interesse da China que aconteça isso. Por quê? Bom, porque a China, nos últimos tempos, vem sofrendo pressão dos aumentos de commodity.
O mundo vem sofrendo essa pressão. Parte da dinâmica de preços do minério de ferro é atribuído à especulação no mercado chinês. Porque lá também tem especulação e parte desse capital especulativo estava na bolsa de minérios. É isso que traz aí as notícias internacionais, tá? Isso já vem sendo falado há muito tempo. Há muito tempo vem se falado que o governo chinês poderia dar uma segurada nessa especulação, porque preço alto de minério impacta no desenvolvimento econômico da China. Então, no momento, né, e aí fazendo todas essas observações de que eu não estou olhando o gráfico de preços, eu acho que é mais um repique, certo? Uma corrigida da queda para uma continuidade. Tá? Então essa é a minha observação sobre o minério de ferro. E aí ele pode. E aí se a gente olhar a própria dinâmica de preços da Vale no Brasil, a Vale perdeu a sua trajetória altista de longo prazo. Tá? Foi feio, foi com aquele gap, não fechou o gap, eu esperava que fechasse o gap que aconteceu, mas ela fez, agora ela fez um topo duplo, se eu não me engano, formou um grande retângulo assim, e a hora que ela rompeu com um gap para baixo. O que aconteceu com a Vale? Se tu traçar uma retração, eu não vou te saber exatamente o ponto da onde está essa retração, mas da pernada mais longa que ela fez, os R$ 81 que ela chegou é mais ou menos, se eu não me engano, 61,8% de FIBO. Então também acho que é natural ela dar uma respirada. Isso vai combinar com tudo, ou seja, um repique para, quem sabe, voltar a retestar essas regiões. Isso que Vale, ela foi até 81 depois que ela anunciou distribuição de dividendos históricos, tá? Foi uma super distribuição de dividendos que, na verdade, a data com, se eu não me engano, é hoje ainda. Tá? Hoje ainda é possível comprar Vale para receber esses dividendos. Ok? Tem que estudar se é ontem ou hoje. Se eu não me engano, é hoje. Tá? Então é isso que eu acho. Por enquanto, Vale, tá? É do interesse chinês, da economia chinesa, tá? Que as commodities deem uma acalmada. E é bom para o mundo inteiro, né? Porque inflação alta pode gerar diversos aí distúrbios econômicos. Beleza? Então, dado aqui os cenários da Bolsa Brasileira, já dei todos os desenhos, também estou colocando um pouco mais de tempo, porque a gente está em momentos importantes da Bolsa. Olhamos aqui no Ishimoku, vamos observar o fechamento desta semana, para ver se ele não vai fechar aqui em cima, 112. Se ele fechar no 112 é um indicativo. Opa, ele tentou trabalhar para dentro da nuvem e fechou a semana e, rechaçou isso. Tá? Então, ficar atentos aqui. Se ficar dentro da nuvem, olha o espaço que ele tem para ir. Ó. Por Ishimoku, até 98.540, dependendo de como for a trajetória, ou 100 mil pontos. Tá? É isso que indica aqui. Se for linha reta, até os 97 aqui, que já é um pouco mais, um cenário bem mais catastrófico aqui. Tá? Mas 100 mil pontos é bem interessante da Bolsa Brasileira visitar aí no curto prazo. Boa tarde, Ricardo! Show de bola! Bem-vindo novamente aqui ao programa. Semanal, vamos dar uma olhada aqui só por médias, né? Para quem é novato aqui, a gente utiliza as médias representando no diário aqui está no semanal, tá? Mas as médias a gente está representando as tendências da teoria de Down. Média de 21 períodos exponencial, estamos representando a tendência terciária. A média de 50 simples, estamos representando a tendência secundária. E a média de 200 períodos simples, estamos representando a tendência primária. Bovespa, pelas médias no semanal, terciária está apontando para baixo, a secundária está querendo fazer a curva, os preços já estão trabalhando abaixo dela, e a de 200 períodos começou a ficar flat. Tá? Temos que acompanhar o desenvolvimento disso. Se a gente olhar no diário,
a gente já tem um cenário bem diferente. Aqui, inclusive, a média de 200 está querendo apontar para baixo. E aí nós teríamos três médias alinhadas para baixo, né, representando tendência de baixa na Bolsa Brasileira. Inclusive com a média de 21 já cruzou a média de 200 aqui. Tá? Então, se a gente olhar por essa perspectiva, a Bolsa Brasileira está bem feia. Aí a gente olha a EWZ. EWZ, vulgarmente a gente fala que é a Bolsa Brasileira em dólares, tá? Porque não é bem assim. Mas, quais os componentes? Dólar contra real e Bolsa Brasileira são que afetam essas variáveis. Ela já perdeu todos os argumentos altistas. O último estava na semana passada aqui, eu comentei, ó, se trabalhar abaixo dessa mínima aqui, que eu considerava uma região de 61% de FIBO, tem espaço para andar. Perdeu e ainda tem espaço para andar, ó. Da onde está hoje, ó, pelo EWZ, aonde está aqui, ó, tá? Tem mais uns 7% para andar para baixo. O que vem segurando muito o EWZ é o dólar contra o real, tá? Que está comportado. E, na minha opinião, está comportado porque no Brasil existe, né, uma trajetória altista da taxa de juros e isso traz carry trade. Tá? Essa, para mim, é a minha principal leitura do dólar contra real. Essa dinâmica pode mudar hoje, tá? Seja por qualquer coisa que o Banco Central fizer, brasileiro, tá? Se ele subir mais a taxa de juros, pode ser que ajude a trazer o dólar mais para baixo. Né? Ele surpreende o mercado de vez 1%, ele diz, olha, a inflação está muito forte, eu vou contratar excepcionalmente 1,25%, 1,5%, né, da taxa Selic. Opa, a expectativa do mercado era um pouco menos, pode, né, aumentar o diferencial de juros para o mercado americano. Isso, no curto prazo, vai trazer fluxo de dólares. Ou o mercado americano lá sinaliza, olha, pessoal, esse ano a gente vai rever taxa de juros. E aí, por questões de expectativa, né, forçam o dólar para cima, todo mundo vai querer ir lá para o mercado americano, vai querer aplicar na melhor economia do mundo, né, por enquanto, o lugar mais seguro, e isso vai pressionar o dólar aqui no Brasil, e a expectativa de trajetória de distância entre taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos diminui. Tá? Então, isso que a gente tem que ficar atento. E aí pode ser a pancada aqui no EWZ, tá? Que quem vem dando a pancada para baixo no EWZ é a Bolsa Brasileira, nem tanto o dólar. Vamos falar de Bolsa do Reino Unido. Teve 2 semanas aqui na watchlist, né? A gente pegou a venda aqui quando estava perdendo 7.072. Semana passada a gente segurou, porque já estava em andamento. Esta semana fez uma pernada para baixo, foi até um pouco mais longe, né? A gente estava esperando talvez média de 200. Deixa eu voltar aqui, bom, tinha projeção ali. Veio até aqui, ó, 6.850, 6.810, que era uma região de suporte, tá? E fez um V. Fez um V. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Essa retração já não faz mais sentido, a gente apaga ela. A gente vai botar a retração do lado contrário. Podemos botar uma mais longa. Que responde bem, está em 61,8%, e da pernada mesmo. Pode ir um pouquinho mais para cima. Eu vou ficar com esta retração aqui por enquanto, tá? Por quê? Pernada para baixo, veio lá na média de 200, teve o cruzamento da de 21 períodos com a de 50, as duas ainda estão apontando para baixo, apesar de hoje estar ficando um pouquinho flat, mas eu acho que aqui é uma região interessante para tentar, né? Até porque o 7,72 que ele perdeu pode ser uma entrada na ponta vendedora. Então eu vou colocar aqui índice do Reino Unido para baixo, venda no respeito das retrações. Tem mais alguma coisa? Bom, ele pode vir até 753, tá? É possível. E dar venda só lá em cima. Tá? Ele pode vir até aqui. Mas se ele vier até aqui,
eu vou ter que fazer uma leitura cruzada com os outros índices, porque vai ficar meio estranho, porque ele vai estar provavelmente quase cruzando a média de 21 com a de 50 de novo para cima e vai estar dando um cavalo de pau, tá? Então, vamos colocar aqui, vendo a respeito das retrações, até 61,8% de FIBO. Acima disso, vamos observar. Vamos para o DAX. Bom, o DAX, a semana passada estava aqui, respeitando 15.780, que é 61% de FIBO, desmontava a estrutura com preços acima de 15.780, tá? Semana passada a gente estava aqui, ó. Estava trabalhando aqui os preços, ó, dia 15, tá? Então, se respeitando 15.780, era para buscar a venda aqui e deu uma baita pernada. Nós temos, inclusive, a projeção aqui. Cumpriu quase as 3 projeções aqui. Passou reto nos 15.550 e veio quase na média de 200 aqui. Completando o Vzão aqui, né? Completando o Vzão. Tá? Eu acho que ainda o DAX tem projeção para cima que a gente pode apagar. Essa projeção aqui a gente pode apagar. Essa retração a gente pode apagar. Nós vamos traçar uma outra retração. Vamos trabalhar com uma mais curta aqui, que está bem claro da pernada. E podemos botar uma LTB assim, ó. Ó. Eu vou desconsiderar essas sombras aqui, deixa eu botar mais um. Eu vou desconsiderar nesse momento estas sombras aqui e vou encaixar com esta sombra aqui, tá? Responde bem. Abaixo dessa LTB a gente pode procurar a venda, até eu estou trazendo aqui as médias, elas não estavam plotadas na semana passada, estou trazendo as médias, tá? Mostrando também que está mudando de figura e é significativo, ó. Cruzou a média de 21, não andou, voltou para cima. Isso aqui pode acontecer lá no Reino Unido, tá? Por isso que no Reino Unido eu coloquei aquela observação de 61,8%. No Reino Unido pode fazer esse movimento. Aqui, como é a segunda vez, a gente pode acreditar mais nesse cruzamento. Quase já foi na média de 200, foi rápido, né? O DAX. Mas eu acho que a gente pode tentar buscar uma venda aí nas correções. O problema é o seguinte, a gente tem esta retração aqui ou esta retração que é a pernada toda. Tá? Então nós temos 2 jogos que podem estar sendo jogados. Eu vou deixar essa mais longa aqui porque ela ainda fica embaixo das médias e da LTB. Ok? Então, DAX é venda no respeito para baixo, venda no respeito das retrações, respeitando a LTB. Porém, mudamos a cabeça com o DAX, com o preço trabalhando acima de 15.780, tá? 15.780 era importante, tá, pessoal? A gente trabalhou essa faixa de 15.780 a 15.942. A gente trabalhou alguns programas em cima dela. Se a gente olhar o DAX por um prazo mais longo, o DAX é uma trajetória ainda altista, tá? Ele pode sim dar uma repicadona até aqui, ó. Tá? E, inclusive testar a máxima, não é impossível isso, tá? Mas dado o desenho dele, que a segunda vez está cruzando a média aqui, pode ser que ele encare. Quando a gente olhar as ações, e a gente viu essas ações com vários problemas, várias ações do DAX com problemas, a gente vai olhar o desenvolvimento delas, elas podem corroborar aqui de que a probabilidade de ele corrigir para voltar a cair. Se for cair, a gente não consegue ainda fazer uma projeção aqui, tá? Por quê? Porque eu não tenho um candle de rejeição de alguma região. Eu tenho só esse candle hoje que está positivo, que não acabou ainda o dia. Pode ser que pare aqui e eu tenho que projetar em cima disso aqui, tá? E amanhã abra aqui para o lado. Mas por enquanto eu não consigo fazer a projeção. Mas a gente já pode trabalhar com o quê?
ele voltar para essas mínimas, voltar na média de 200, faz sentido, até aqui nesses 14.904, faz sentido aqui. Uma queda maior que isso, 14.490, eu já não vejo nesse momento no DAX, tá? Enfim, vamos dar uma olhada, vamos trabalhar pelo menos com revisitar essas mínimas aqui, esta região aqui, ok? Quando tiver aí um candle indicando que, opa, chegou num teto, aí a gente pode fazer uma projeção e aí a gente vai ter outras informações para nos ajudar a projetar alvos.